Olá, querido, graça e paz, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família, chegando para o nosso segundo às 18, falando sobre ética cristã. No último segundo às 18, nós conversamos um pouco sobre definição de ética, definição de moral, que se diz respeito ao conjunto de normas, valores e hábitos que criam a identidade de um povo. E aí mencionei para você a distinção do que é ética para aquilo que é moral. Enquanto a ética se diz respeito aos hábitos, costumes da vida de um povo, a moral se diz respeito ao comportamento de um indivíduo dentro de uma comunidade em relação aos demais. Nesse segundo às 18 nós vamos dar sequência e vamos falar um pouco sobre os fundamentos da ética à luz das Sagradas Escrituras. Quero que você assista esse vídeo, comente esse vídeo, nos mande temas de sugestões, mande este vídeo para alguém. Naturalmente, se vamos falar de ética ou fundamentos da ética cristã, eu vou dividir isso em alguns tempos das Sagradas Escrituras. Quero começar falando sobre os fundamentos da ética cristã no Pentateuco, que são os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Os 10 mandamentos que o Senhor estabelece para Israel são preceitos éticos que vão tratar da relação do povo hebreu com Deus em primeiro lugar e com o seu próximo em segundo lugar. Quando a gente analisa a ambiência dos mandamentos ou do decálogo da lei, nós vamos perceber que os 4 primeiros mandamentos que o Senhor estabelece tratam da relação do hebreu com Deus. É quando o Senhor estabelece, por exemplo, a proibição para que se tivesse outros deuses. O Senhor diz: não terás outros deuses diante de mim. Aqui o Senhor está estabelecendo adoração exclusiva. Isso está no campo ético da relação com Deus. Depois o Senhor diz: não farás para ti imagens de escultura. É uma condenação à idolatria. Depois o Senhor diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aqui nós temos o padrão ético da relação com Deus, de honra ao nome do Senhor. E o 4º mandamento, que aponta para a ética na relação com Deus, é a sacralidade do tempo, quando o Senhor estabelece um dia para que Israel tenha este dia como um dia sagrado e um dia de descanso. Os demais mandamentos tratam da relação do cidadão com o seu próximo. E é muito bom lembrar que a lei mosaica era composta de 3 códigos: lei civil, lei moral e lei cerimonial. A lei civil tratava dos princípios e valores éticos que apontavam da responsabilidade do indivíduo para com o Estado. A lei moral tratava das responsabilidades éticas do indivíduo para com o seu próximo, conforme já vimos na definição e distinção de uma coisa em relação à outra, ética e moral. E a lei cerimonial tratava das obrigações do indivíduo em relação a Deus, ao culto, à religião e à adoração. Isto é um código de ética que Deus estabelece para Israel. No Novo Testamento, Jesus pega esses 10 mandamentos e resume-os em 2 mandamentos, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículo 37, quando ele diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus pega todo o bojo ético da lei mosaica, resume em 2 mandamentos, dizendo: se você ama a Deus acima de tudo, você não quebra os princípios divinos, e se você ama o teu próximo como a ti mesmo, você não fará com o teu próximo aquilo que você não faria consigo. Isto é um conceito, é uma prática da ambiência da ética na vida cristã, isso lá no Pentateuco. Nos profetas, nós encontramos também a presença da ética nos fundamentos da religião e da vida espiritual de Israel. Os profetas no Antigo Testamento eram homens que exerciam forte influência
ética sobre os filhos de Israel e os filhos de Judá, e isto em diversas esferas. Por exemplo, na esfera moral, os profetas tratavam da conduta do povo, de quando o povo se desviava, de quando o povo quebrava as regras da lei mosaica, ou quando caminhavam pela linha do desrespeito, à margem daquilo que Deus considera santo e sagrado. Os profetas também exerciam influência sobre Israel na esfera social, porque ao contrário do que alguns pensam, que os profetas eram alienados e a vida política, social e econômica da nação não se dizia respeito aos profetas, é um equívoco. Eles geravam influência jurídica, influência política, influência econômica e militar. Não é por acaso que os reis, para irem às guerras, consultavam os profetas. A influência no ambiente político de Elias foi tão grande que ele não apenas enfrentou Acabe e Jezabel, mas também ungiu, ou foi ordenado ungir o rei da Síria. Como ele não o fez, Eliseu, seu sucessor, cumpriu esta missão. Para não falar de Daniel, um estadista de alto padrão, de primeira classe, de primeiro nível no ambiente do império da Babilônia. Falemos de Samuel, o homem que ungiu os primeiros reis de Israel e que, além de profeta, era juiz. Então, dentro dos fundamentos da ética, os profetas exerciam influência moral, influência social e influência espiritual sobre a nação, visto que eles eram quem denunciavam os desvios do povo, o afastamento de Deus, a desobediência às suas leis. Isso está no campo da ética daqueles que servem a Deus, daqueles que servem a Cristo. Poderíamos falar e podemos falar de ética nos evangelhos, visto que nos evangelhos contém um apelo veemente para o arrependimento, a renúncia do pecado, o perdão, a santidade. Os evangelhos convocam os seus ouvintes a viverem de acordo com os parâmetros do evangelho. Eu disse no 2:18 passado que ninguém é obrigado a crer na Bíblia e ninguém é obrigado a obedecê-la, mas a partir do momento que eu decido viver a vida como cristão, crendo na Bíblia Sagrada como a palavra de Deus, devo, portanto, me adequar aos valores éticos do Evangelho, tão expostos nos sermões do Senhor Jesus. E eu vou concluir, por se falar em sermão do Senhor Jesus, esse é o nosso 2:18, falando sobre ética no Sermão do Monte. Na verdade, o Sermão do Monte é quando Jesus lança os fundamentos da constituição do reino de Deus. Aqueles que farão parte do reino de Deus precisam viver de acordo com as regras e as normas deste reino. Não é por acaso que alguns estudiosos chamam o Sermão da Montanha de a Carta Magna do reino de Deus. Outros estudiosos colocam o Sermão do Monte entre os 100 maiores sermões da história, sendo ele a ponta da lança. Como nós podemos, aqui é o 2:18, como nós podemos subdividir o Sermão do Monte da perspectiva ética? Primeiro, Jesus trata das bem-aventuranças. Então ele começa a falar da felicidade e declarações de bênçãos sobre aqueles que praticam a ética do reino. Qual é a ética do reino? Consolar os que choram, socorrer os aflitos, socorrer os oprimidos. Então a ética do reino é ser pacificador, evitar a guerra. Segunda parte do sermão do ponto de vista ético, eu chamo de paradoxos da graça, é quando Jesus começa a fazer um paralelo das nossas inquietações e do cuidado de Deus com a natureza. E Jesus chega a dizer: não vos preocupeis por coisa alguma, porque se o vosso Pai Celestial cuida das aves do céu e do lírio do campo, Ele também cuidará de você.
Terceiro, Jesus trata de algumas admoestações éticas relacionais, de como nós devemos nos relacionar uns com os outros. Por exemplo, se o teu inimigo reclamar contigo por causa de uma túnica, dá a capa também, ou por causa da capa, dá a túnica. Se ele pleiteia contigo para que tu caminhes com ele 1 milha, vai 2. Se ele te ferir numa face, oferece a outra. Jesus está falando de ética nos relacionamentos. E ele continua. O quarto módulo do Sermão do Reino é quando Jesus faz um contraste dos seus ensinamentos com as práticas dos fariseus. E isto também está no campo da ética. Para concluir o Sermão do Monte, nós temos uma orientação figurada, porque Jesus nos retrata como uma casa edificada, e ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e pratica, aquele que coloca a ética do reino em ação, é semelhante a quem construiu a sua casa sobre a rocha. O que coloca a ética do reino em segundo plano vai desmoronar quando vierem as adversidades. Então, o Senhor está nos ensinando e nos dando, no fechamento do sermão, práticas e promessas de graça e de paz para aqueles que obedecem os seus ensinos éticos. O que eu gostaria de lhe chamar a atenção no 2:18 é que o cristão tem uma ética específica. Não vive segundo a onda do mundo, porque está na moda, porque todo mundo faz, porque é bonito, porque é charmoso ou porque é feio, porque gosta de chamar atenção ou porque gosta de polemizar. Aqueles que fazem parte do reino de Deus têm uma ética específica e se conduzem de acordo com a ética do reino de Deus. Esse é o nosso 2:18. Deixo com você essa reflexão. Até segunda-feira, no próximo 2:18. Forte abraço, fica com Deus.